O vento frio de outubro chicoteava as folhas secas, fazendo-as dançar em redemoinho cinzento sobre o asfalto úmido do Central Park. Elara Vance puxou o cachecol de lã mais para perto do pescoço, o passo apressado, a mente já na quietude acolhedora da biblioteca onde trabalhava. A rotina era sua âncora: livros, silêncio, a previsibilidade suave das fichas de empréstimo. Era uma vida simples, mas segura, e segurança era o que Elara mais prezava. Ela escolheu o caminho menos iluminado, uma trilha de cascalho que serpenteava por entre arbustos densos, um atalho que a maioria evitava após o anoitecer. Foi ali, aninhado sob a sombra de um velho carvalho, que ela viu o vulto. Não era um mendigo, nem um animal. Era um cesto de vime, o tipo caro, forrado com um tecido que parecia seda crua. A princípio, pensou que fosse lixo esquecido, mas um som fraco, um gemido quase inaudível, a fez parar. O coração de Elara disparou, um tambor selvagem contra suas costelas. Ela se aproximou, hesitante, e afastou a manta de seda. Lá dentro, um bebê. Não era um recém-nascido, talvez tivesse uns 3 ou 4 meses. Estava limpo, bem alimentado, e vestido com um macacão de lã que parecia ter custado mais do que o salário semanal de Elara. Seus olhos, abertos e curiosos, eram de um azul acinzentado incomum, profundos e estranhamente sérios para uma criança tão pequena. O pânico inicial deu lugar a uma onda de adrenalina protetora. Elara olhou em volta. O parque estava deserto. Nenhum carro, nenhuma alma. Apenas o sussurro do vento e o peso da responsabilidade que de repente pousou em seus ombros. Ela pegou o bebê, que era surpreendentemente pesado, e o aninhou contra o peito. O cheiro de talco e leite a invadiu, e o calor do pequeno corpo era um contraste gritante com o frio da noite. O bebê, que não chorava, apenas a observava com aqueles olhos antigos. A primeira e mais óbvia ação seria ligar para a polícia. Mas algo a deteve. Uma desconfiança instintiva. Se a mãe o abandonou, deve ter tido um motivo desesperado. Entregá-lo ao sistema seria jogá-lo em um limbo burocrático, longe do calor humano. Elara, que cresceu em lares adotivos frios e impessoais, não podia fazer isso. Não ainda. Ela correu para casa, o bebê escondido sob seu casaco. Seu pequeno apartamento no Upper West Side, normalmente um refúgio de ordem e silêncio, transformou-se em um caos de urgência. Ela improvisou um berço com uma gaveta de cômoda, aqueceu leite em pó que pegou emprestado da vizinha. Pela primeira vez em anos, sentiu-se viva. Ela o chamou de Gabriel. Os dias que se seguiram foram uma dança frenética de segredos e cuidados. Elara ligava para o trabalho alegando uma gripe persistente. Ela saía apenas sob o manto da noite para comprar fraldas e fórmula, sempre com o coração na garganta, temendo ser reconhecida ou, pior, que alguém reconhecesse Gabriel. O bebê era extraordinariamente calmo. Raramente chorava, contentando-se em observar o mundo com sua seriedade peculiar. Ele tinha uma pequena marca de nascença, quase imperceptível, na nuca, em forma de crescente. Em meio às mantas de seda, Elara encontrou um objeto que a fez gelar. Era um pequeno medalhão de ouro branco, sem correntes, incrustado com um único diamante negro. Não havia iniciais, nem inscrições. Era uma peça de joalheria que gritava riqueza e exclusividade. Ela o escondeu no fundo de uma caixa de chá, a certeza de que Gabriel não era um bebê qualquer se solidificando em seu estômago. Enquanto Elara se afundava na maternidade improvisada, a cidade de Nova York se movia sob a sombra de uma busca silenciosa e implacável. Dom Alessandro Moretti, conhecido nas ruas apenas como Sandro, não era um homem que perdia. Ele era o eixo em torno do qual girava a roda da fortuna e do medo. Seu império se estendia de Manhattan a Milão, construído sobre a discrição e a violência cirúrgica. Sandro havia tido um filho. Um herdeiro. Nascido de um breve e apaixonado caso com Sofia, uma mulher que ele amava, mas que era considerada inadequada para o papel de dona por seus capos. O nascimento de Gabriel havia sido mantido em segredo, uma medida de proteção contra os inimigos internos e externos que fariam qualquer coisa para desestabilizar o Dom. Mas Sofia, temendo pela vida do filho após uma tentativa de assassinato mal sucedida que a deixou ferida, tomou uma decisão desesperada. Ela sabia que o bebê seria mais seguro longe do pai, pelo menos por um tempo. Ela escolheu o parque, um lugar público, e escolheu Elara. Sofia havia observado a bibliotecária por semanas, notando sua rotina, sua solidão, sua bondade palpável. Ela sabia que Elara o protegeria. Sandro estava furioso. Não era apenas a perda do filho, era a humilhação. O herdeiro da família Moretti havia desaparecido. Ele mobilizou todos os seus recursos, mas a busca era como procurar uma gota d'água no oceano. Ele não podia envolver a polícia.
Ele não podia fazer barulho. 3 semanas se passaram. Elara estava exausta, mas radiante. Gabriel havia se tornado o centro de seu universo. Ela havia criado uma história para a vizinhança. O bebê era de uma prima distante que precisava de tempo para resolver problemas pessoais. Era uma mentira frágil, mas funcionava. Foi então que ela notou o carro. Um sedã preto, blindado, estacionado a 2 quarteirões de seu prédio. Estava sempre lá, em horários diferentes, mas sempre presente. E o motorista, um homem de terno escuro e óculos de sol, nunca parecia estar fazendo nada além de esperar. O medo, que havia se dissipado, voltou com força total. No mesmo dia, um novo rosto apareceu na biblioteca. Marco Rossi. Ele era alto, elegante, com um sorriso fácil e olhos castanhos que pareciam ler a alma. Ele se apresentou como um pesquisador de história medieval, interessado nos arquivos raros da biblioteca. Elara, carente de contato social, sentiu-se imediatamente atraída pela sua inteligência e charme. Eles começaram a conversar durante os almoços. Marco era um ouvinte atento, e suas perguntas sobre a vida de Elara eram sutis, mas incisivas. Você parece cansada, Elara, ele disse um dia, enquanto ela bocejava disfarçadamente. A pesquisa medieval é exaustiva. Não é a pesquisa, ela respondeu, com um sorriso melancólico. É a vida. Minha prima me deixou com um bebê. É mais trabalho do que eu imaginava. Marco não demonstrou surpresa. Apenas assentiu, com uma compreensão que parecia ir além da situação. Crianças são uma bênção. E um fardo, mas o amor que elas trazem não tem preço. Elara sentiu um arrepio. A maneira como ele disse a palavra amor era quase possessiva. Marco Rossi não era um pesquisador. Ele era o consigliere de Sandro Moretti, o braço direito do Dom, e o homem encarregado de encontrar o herdeiro. Ele havia rastreado o medalhão, que tinha um microchip de rastreamento quase invisível, até o apartamento de Elara. Sua missão era simples: observar, confirmar e recuperar. Mas Marco estava em conflito. Ele via a devoção de Elara, a maneira como ela segurava o bebê, a luz que Gabriel havia trazido para sua vida. Ele também sabia que se ele simplesmente tomasse o bebê, Sandro a mataria para garantir o segredo. E por algum motivo que ele não conseguia explicar, ele não queria que Elara morresse. O tempo passou, e Gabriel completou 6 meses. Ele ria agora, um som que preenchia o pequeno apartamento de Elara com uma alegria que ela nunca soubera que existia. A amizade com Marco se aprofundou. Ele se tornou o único confidente de Elara, o único que sabia da existência de Gabriel. Ele até a ajudou a comprar um berço de verdade, alegando que era um presente para a prima dela. Uma noite, enquanto trocava a fralda de Gabriel, Elara notou algo no medalhão. Sob a luz fraca da luminária, ela viu uma gravação minúscula na borda do diamante negro. Não eram letras, mas um símbolo, um leão rampante coroado. A curiosidade de bibliotecária de Elara foi mais forte que o medo. Ela passou a noite pesquisando. O leão rampante coroado era o brasão de uma antiga família nobre italiana, os Moretti. E a descrição do brasão estava ligada a um nome que fazia as manchetes dos jornais de forma velada: Alessandro Moretti. O Dom, o chefão. O sangue gelou nas veias de Elara. Ela não havia salvado um bebê abandonado. Ela havia sequestrado, inadvertidamente, o herdeiro do homem mais temido da máfia. No dia seguinte, ela confrontou Marco na biblioteca, a voz baixa e trêmula. O leão coroado. O que significa? Marco fechou o livro que estava lendo, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Seus olhos castanhos, antes gentis, tornaram-se duros, frios. Você sabe o que significa, Elara. Você não é estúpida. Você sabia o tempo todo. Você estava me observando. Eu estava protegendo você, ele respondeu, a voz um sussurro urgente. Se eu tivesse levado o bebê, Sandro teria mandado te matar. Eu te dei tempo. Tempo para se apaixonar por ele. Por quê? Porque eu vi que você o ama. E Sandro, ele precisa de alguém que o ame. Não apenas de uma babá. A confissão de Marco foi interrompida por um som alto e estrondoso vindo da rua. Era o som de pneus cantando e metal se chocando. Eles vieram, Marco disse, pegando o braço de Elara. Eu não posso mais te proteger. Eles agiram por conta própria. Temos que sair daqui. O apartamento de Elara estava sendo invadido. Não pela polícia, mas por homens de terno escuro, movendo-se com a precisão de predadores. Eles não estavam ali para negociar. Elara, guiada pelo instinto, pegou Gabriel, que dormia no berço, e o envolveu em um cobertor. Marco a conduziu pela escada de incêndio, descendo os 3 andares em um silêncio tenso. Eles fugiram pela rua, o sedã preto de Marco esperando na esquina. Para onde estamos indo?
Elara perguntou, a voz embargada pelo medo. Para o único lugar onde você estará segura. Onde ele estará seguro? Para Sandro. A viagem foi um borrão de velocidade e silêncio. Marco dirigia com uma calma assustadora. Desviando do trânsito com a perícia de quem estava acostumado a fugir. Eles chegaram a um arranha-céu de vidro e aço em Meditão, o topo da cidade. O Pentose de Sandro Moretti era uma fortaleza de luxo e vigilância. O elevador subiu em silêncio, e quando as portas se abriram, Elara se viu em um mundo de mármore polido, obras de arte inestimáveis e uma vista panorâmica de Nova York. Sandro Moretti estava esperando. Ele era mais velho do que Elara imaginava, com cabelos grisalhos nas têmporas, mas seus olhos azuis acinzentados eram idênticos aos de Gabriel, e carregavam um peso de autoridade que a fez tremer. Ele vestia um terno de corte impecável e estava parado ao lado de uma lareira acesa, a imagem da calma letal. Marco, a voz de Sandro era baixa, um trovão distante. Você demorou. Dom, eu trouxe o herdeiro. E a mulher que o protegeu. Sandro não olhou para Marco. Seus olhos estavam fixos em Gabriel, que estava aninhado no ombro de Elara. Dê-me meu filho, ele ordenou, estendendo a mão. Elara deu um passo para trás, o instinto materno superando o medo. Ele não é um objeto. Ele é Gabriel. Sandro riu, um som seco e sem humor. Gabriel. Um nome de anjo. Você o nomeou. Você o amou. Você é corajosa, bibliotecária. Ou estúpida. Eu o encontrei abandonado. Eu o salvei. Eu o amei. E você não vai tirá-lo de mim. A ferocidade na voz de Elara surpreendeu Sandro. Ele estava acostumado com medo, com a submissão, não com a paixão. Você não entende, garota. Ele é o meu sangue. O futuro da minha família. Você é uma estranha. Uma distração. Eu sou a única mãe que ele conhece. Elara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele me ama. Olhe para ele, Sandro. Ele está seguro comigo. Nesse momento, Gabriel acordou e, ao ver o rosto de Elara, sorriu. Um sorriso desdentado e puro que desarmou Dom por um segundo. Sandro deu um passo à frente e Elara se encolheu. Mas ele não a tocou. Ele apenas olhou para o filho, a máscara de gelo rachando levemente. Você o manteve vivo. Por isso, você não morrerá hoje. O alívio de Elara foi cortado por uma nova voz, suave e familiar. Ele está certo, Elara. Você o manteve vivo. Uma mulher saiu das sombras, vestindo um vestido de seda e com uma cicatriz fina e prateada que corria da têmpora até a mandíbula. Era Sofia. Sofia, Sandro disse, a voz cheia de dor e alívio. Eu o abandonei, Sofia confessou olhando para Elara. Não por falta de amor, mas por excesso de medo. Havia uma facção que queria usá-lo contra Sandro. Eles sabiam que ele era o herdeiro. Eu o levei para o parque, e eu a observei. Eu vi você lendo, a maneira como você tratava os livros, a sua bondade. Eu sabia que você o protegeria. Eu sabia que você não o entregaria. Elara estava em choque. A mãe de Gabriel era uma mulher linda, forte, e estava ali, viva. Eu não posso deixá-lo, Elara sussurrou, abraçando Gabriel com mais força. Sandro observou a cena, a mente trabalhando com a frieza de um computador. Ele tinha seu filho. Ele tinha a mãe. E ele tinha a protetora. Eu tenho uma proposta, Sandro disse, a voz voltando ao seu tom de comando. Você o ama. Ele a ama. E você provou ser leal. Não à minha família, mas a ele. Isso é mais valioso do que qualquer coisa. Ele fez um gesto com a mão, e Marco se aproximou. Você não vai embora, Elara Vance. Você vai ficar. Você será a governanta de Gabriel. A tia Elara. Você terá tudo o que precisa. Segurança, conforto e o mais importante, você terá Gabriel. Mas você nunca mais sairá deste complexo sem a minha permissão. Você estará sob vigilância constante. Você será parte da minha família, mas você será uma prisioneira de luxo. Uma guardiã. Elara olhou para Sofia, que assentiu com tristeza. É a única maneira de mantê-lo seguro, Elara. O mundo de Sandro é perigoso. Aqui, ele é intocável. O mundo de Elara, o mundo dos livros e do silêncio, desmoronou. Ela trocou a liberdade pela segurança, a simplicidade pela complexidade. Ela olhou para Gabriel, que estava dormindo pacificamente em seus braços. Eu aceito, ela disse, a voz firme. Mas se você o machucar, ou se você me impedir de amá-lo, eu juro que vou encontrar uma maneira de destruir tudo que você construiu. Sandro sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Bem-vinda à família, Elara. Você acabou de assinar um contrato vitalício. E, a propósito, o nome dele é Alessandro Júnior. Mas você pode chamá-lo de Gabriel. Os anos se passaram. Elara se adaptou à sua gaiola dourada. O Pentose de Sandro era agora seu lar. Ela tinha um quarto luxuoso,
acesso a uma biblioteca particular que faria pública corar, e, acima de tudo, ela tinha Gabriel. Gabriel cresceu, um menino inteligente e perspicaz, com os olhos de gelo do pai e o coração gentil de Elara. Ele a chamava de Lara, e a amava com a devoção incondicional de uma criança. Sofia, a mãe biológica, era uma presença constante, mas distante. Ela e Sandro tinham uma relação complexa, de respeito e ressentimento. Sofia era a força por trás da fachada, a estrategista que mantinha o império funcionando. Ela via Elara como uma aliada, a única pessoa que amava Gabriel sem querer nada em troca. Marco, o consigliere, tornou-se o protetor silencioso de Elara. Ele a ensinou as regras do jogo, os códigos de conduta, os perigos ocultos. Ele a alertou sobre os inimigos, sobre as facções que ainda queriam o herdeiro morto. Elara, a bibliotecária, transformou-se. Ela aprendeu a ler as entrelinhas, a detectar o perigo, a usar o silêncio como arma. Ela se tornou a guardiã do herdeiro, a única pessoa em quem Sandro confiava cegamente com a vida de seu filho. A vida era uma rotina de luxo e paranoia. Aulas particulares, seguranças disfarçados de babás, carros blindados para ir ao parque, o mesmo parque, ironicamente, mas agora sob vigilância de atiradores de elite. O maior conflito de Elara era manter a inocência de Gabriel. Ela o cercava de livros, de histórias de heróis e bondade, tentando criar uma bolha de normalidade em um mundo de sombras. Mas Gabriel era um moretti. Aos 10 anos, ele já demonstrava a inteligência fria e a autoridade inata do pai. Ele fazia perguntas que Elara não podia responder. Lara, por que o papai tem tantos homens com armas? Eles são seguranças, querido. O papai é um homem importante. Importante como o presidente? Mais importante para nós, ela respondia, desviando o olhar. A ameaça veio de dentro. O tio de Sandro, um velho capo chamado Donato, ressentido por ter sido preterido na sucessão, decidiu que era hora de agir. Ele não podia matar Sandro, mas podia tirar o que ele mais amava. O ataque foi orquestrado durante um jantar de família no complexo de Sandro. Elara estava no quarto de Gabriel, lendo O Hobbit para ele. O alarme soou, um som estridente que cortou o silêncio. Marco invadiu o quarto, o rosto pálido. É uma invasão. Donato. Eles querem Gabriel. Elara não hesitou. Ela pegou o menino e o escondeu em um compartimento secreto atrás da estante de livros, um esconderijo que Marco havia lhe mostrado anos antes. Fique aqui, Gabriel. Não saia por nada neste mundo. Eu volto. Ela fechou a porta secreta e se virou para Marco. O que eu faço? Você é a isca. Eles sabem que você o protege. Vá para o outro lado do complexo. Distraia-os. Eu vou com Sandro. Elara, a bibliotecária, correu para o corredor, o coração batendo forte, mas a mente estranhamente clara. Ela sabia que não podia lutar, mas podia ser um obstáculo. Ela correu pelos corredores, gritando o nome de Gabriel, atraindo a atenção dos invasores. Ela os levou para a ala leste, longe do quarto do menino. O confronto foi brutal. Elara viu coisas que nunca imaginou ver. A violência fria e eficiente dos homens de Sandro, a crueldade dos invasores. Ela foi encurralada por 2 homens de Donato em uma sala de estar. Eles a agarraram, exigindo saber onde estava o herdeiro. Eu não sei, ela mentiu, a voz firme. Ele não estava comigo. Um dos homens a esbofeteou, a força do golpe a jogando no chão. Onde está o garoto, vadia? Eu não sei, ela repetiu, o sangue escorrendo do lábio. Antes que pudessem machucá-la mais, Marco e Sandro invadiram a sala. Sandro estava com uma arma na mão, os olhos em chamas. Toquem nela, e eu mato vocês e suas famílias, ele rosnou. O tiroteio foi rápido. Quando o silêncio voltou, Elara estava deitada no chão, tremendo, mas ilesa. Sandro se ajoelhou ao lado dela, a arma ainda na mão. Ele a ajudou a se levantar, a expressão dele uma mistura de fúria e gratidão. Você o protegeu, ele disse, a voz rouca. Você arriscou sua vida por ele. Ele é meu filho, ela respondeu, a verdade simples e inegável. O ataque de Donato foi repelido, mas a segurança do complexo estava comprometida. Sandro percebeu que a ameaça não acabaria. Ele precisava de uma solução permanente. No dia seguinte, ele convocou Elara, Sofia e Marco para seu escritório. Gabriel estava seguro, brincando com seus brinquedos no quarto. Eu tenho que tirá-lo daqui, Sandro disse, olhando para o mapamundi na parede. Ele não pode crescer neste inferno. Ele precisa de uma vida normal. Longe de mim. Sofia assentiu, os olhos cheios de lágrimas. É a única maneira, Sandro.
Ele merece mais do que isso. Sandro se virou para Elara. Você o ama. Você o protegeu. Você é a única pessoa que eu confio para criá-lo. Eu vou te dar uma nova identidade, uma nova vida. Em qualquer lugar do mundo. Você terá dinheiro, segurança, e o mais importante, você terá Gabriel. Elara sentiu o coração disparar. Liberdade. Uma vida de verdade com seu filho. E você? Ela perguntou. Eu sou o Dom, Sandro respondeu, a voz cheia de resignação. Eu não posso fugir. Mas eu posso garantir que meu filho viva. Marco irá com vocês. Ele será o seu guardião, o seu protetor. Ele será o pai que Gabriel precisa. Marco, que estava em silêncio, assentiu. Eu jurei lealdade ao herdeiro. Eu o protegerei com a minha vida. A decisão foi tomada. Elara, a bibliotecária, que havia salvado um bebê abandonado no parque, estava prestes a fugir com o herdeiro da máfia e o consigliere do Dom. A despedida foi silenciosa e dolorosa. Sandro abraçou o filho, um abraço apertado e cheio de amor não dito. Ele beijou a testa de Gabriel e sussurrou algo em italiano que Elara não entendeu. Ele se virou para Elara, e pela primeira vez, ela viu a vulnerabilidade em seus olhos. Cuide dele, Elara. Ensine-o a ser um homem bom. Ensine-o a amar os livros. Ensine-o a ser tudo o que eu não pude ser. Eu prometo, ela respondeu, as lágrimas escorrendo. Eles fugiram sob o manto da noite, em um jato particular, para um lugar distante e seguro. 10 anos depois, Elara e Marco viviam em uma pequena cidade costeira na Nova Zelândia. Eles eram o senhor e a senhora Rossi, pais de Gabriel, um adolescente brilhante e atlético. Elara era a bibliotecária da cidade, e Marco era um empresário de sucesso. Eles tinham uma vida normal, cheia de amor e risadas. Gabriel não sabia a verdade. Ele pensava que seus pais biológicos haviam morrido em um acidente. Mas o passado era uma sombra que nunca desaparecia. Marco recebia um telefonema codificado de Sandro a cada 6 meses, um breve relatório sobre a vida do filho. Uma noite, Gabriel estava no quarto, estudando. Elara entrou para lhe dar boa noite e viu um livro aberto sobre a mesa. Não era um livro de escola, mas um volume de história italiana. O que você está lendo, querido? Sobre a máfia, Lara. É fascinante. Eles são como reis, mas nas sombras. Elara sentiu um arrepio. Você sabia que o brasão da família Moretti é um leão coroado? Ele perguntou, olhando para ela com aqueles olhos azuis acinzentados. Elara sorriu, um sorriso triste e resignado. Eu sabia, querido. É uma história antiga. Eu me pergunto quem eu sou de verdade, ele disse, a voz cheia de melancolia adolescente. Elara se sentou ao lado dele e o abraçou. Você é Gabriel. Você é meu filho. E você é o homem mais corajoso que eu conheço. Ela sabia que a verdade viria à tona um dia. Mas até lá, ela o protegeria, com a mesma ferocidade que a fez tirá-lo daquele cesto de vime no Central Park. Ela havia salvado o herdeiro da máfia, e, no processo, havia encontrado a si mesma. E o amor. Fim. O primeiro ano no penthouse de Sandro Moretti foi uma tortura silenciosa para Elara. A gaiola era dourada, mas as barras eram de aço. Ela trocou a liberdade de caminhar pelas ruas frias de Nova York pela opulência sufocante de um mundo onde cada porta tinha um código e cada janela, uma vista de milhões de dólares, mas que não podia ser aberta. Sua rotina, antes marcada pelo ritmo tranquilo da catalogação e do silêncio respeitoso da biblioteca, foi substituída pelo zumbido constante da vigilância e pelo som abafado de conversas em italiano que ela não entendia, mas cujo tom não deixava dúvida sobre a natureza dos negócios de Sandro. A presença de Sofia era um bálsamo e um espinho. Sofia, a mãe biológica, era uma mulher de beleza fria e inteligência afiada. Ela não competia com Elara pelo afeto de Gabriel. Ela o reconhecia como um amor compartilhado, uma aliança forjada no medo e na necessidade. Elara e Sofia desenvolveram uma rotina de coparentalidade estranha, onde Elara cuidava do dia a dia, das histórias de ninar e dos primeiros passos, e Sofia cuidava da educação formal, dos idiomas e da história da família. Você é a raiz, Elara, Sofia disse uma tarde, enquanto observavam Gabriel brincar com blocos de madeira no tapete persa. Você o mantém ancorado na bondade. Eu sou o troco. Eu o preparo para a tempestade. Sandro, por sua vez, era uma figura distante, mas onipresente. Ele a observava. Não com malícia, mas com uma curiosidade fria, como um cientista observando um espécime raro. Ele a testava sutilmente, deixando documentos confidenciais esquecidos em sua mesa,
ou fazendo perguntas sobre a lógica de certos livros que ela lia para Gabriel. Elara, a bibliotecária, provou ser mais do que ele esperava. Ela não lia os documentos, mas notava a ausência deles. Ela não questionava a lógica, mas a rebatia com a moralidade. Você lê O Príncipe para ele, Sandro, ela disse uma noite, referindo-se ao livro que ele havia deixado em seu berço. Eu leio O Pequeno Príncipe. Um ensina como governar. O outro, como amar. Sandro apenas sorriu, um brilho de admiração nos olhos. O amor é uma fraqueza, Elara. Mas a fraqueza de um homem é o seu ponto mais vulnerável. E o meu é ele. Marco era o seu confidente, o único que podia transitar entre os dois mundos. Ele a ensinou a se mover no complexo, a reconhecer os sinais de perigo, a diferenciar os seguranças leais dos mercenários. Ele a ensinou a atirar, em um estande de tiro escondido no subsolo, insistindo que a autodefesa era uma necessidade, não um luxo. Você não pode proteger a luz se você não souber lutar contra a escuridão, ele disse, enquanto ela acertava o alvo pela primeira vez. A relação entre Elara e Marco evoluiu de protetor e protegida para algo mais profundo, uma cumplicidade silenciosa. Eles eram dois estranhos unidos pela missão de proteger a criança. Eles compartilhavam o fardo do segredo, a solidão do exílio interno. O primeiro beijo foi acidental, um toque de lábios em um momento de tensão, mas a necessidade era palpável. Eles se tornaram amantes em segredo, um refúgio de ternura em um mundo de violência. Os anos se arrastaram, e Gabriel, ou Alessandro Júnior, como era chamado nos círculos internos, começou a mostrar os primeiros sinais de sua herança. Aos 5 anos, ele já falava 3 idiomas. Aos 7, ele estava resolvido a aprender xadrez, e sua mente estratégica era assustadora. Sandro começou a envolvê-lo sutilmente nos negócios. Não em reuniões, mas em observações. Ele o levava para o escritório, onde Gabriel se sentava em uma poltrona, desenhando enquanto o pai discutia milhões de dólares e vidas humanas. Você tem que aprender a ler as pessoas, Figlio, Sandro dizia. O que elas não dizem é mais importante do que o que elas dizem. Elara lutava contra isso. Ela tentava compensar a escuridão com a luz. Ela o levava para a biblioteca particular, lendo para ele sobre filósofos, poetas e cientistas. Ela o ensinava a questionar, a duvidar, a buscar a verdade. O conhecimento é a única arma que eles não podem tirar de você, Gabriel, ela dizia. O menino era um campo de batalha. Ele absorvia a frieza calculista do pai e a humanidade apaixonada de Elara. Ele era um paradoxo, um herdeiro da máfia que chorava ao ler sobre a injustiça social. Aos 10 anos, a ameaça de Donato se materializou. Donato, o tio de Sandro, era a personificação da velha guarda, um homem que via a modernização de Sandro como uma fraqueza. Ele queria o poder, e o herdeiro era o seu alvo. O ataque não foi um assalto, mas uma infiltração. Donato usou um capo descontente, um homem que havia sido leal à família por décadas, para desativar o sistema de segurança e abrir as portas para seus mercenários. A noite do ataque foi um inferno de vidro estilhaçado e gritos abafados. Elara, com a calma que Marco havia lhe ensinado, escondeu Gabriel no compartimento secreto. O confronto na sala de estar, onde Elara foi encurralada, foi o ponto de virada. Não apenas para ela, mas para Sandro. Ele viu a bibliotecária, a mulher que ele considerava uma peça de xadrez, se transformar em uma leoa. Quando Sandro a ajudou a se levantar, ele não estava apenas grato, ele estava chocado. Ele havia visto o amor incondicional em ação, um amor que ele nunca havia experimentado. Você o protegeu, ele repetiu, a voz cheia de uma nova compreensão. O rescaldo do ataque foi brutal. Donato foi eliminado, mas o preço foi alto. Sandro perdeu homens leais, e a confiança interna foi abalada. Ele percebeu que o Penthouse, por mais fortificado que fosse, não era um lar, mas um alvo. A decisão de enviar Gabriel embora não foi fácil para Sandro. Foi um ato de amor, o único que ele podia oferecer. Ele estava abdicando de seu filho para garantir sua vida. A reunião no escritório foi tensa. Sofia, a estrategista, já havia preparado o plano de fuga. Nova Zelândia, ela disse, apontando para um ponto isolado no mapa. Longe demais para os inimigos de Sandro. Um país com leis de extradição complexas e uma cultura de discrição. Marco, o consigliere, seria o guardião. Ele seria o pai, o protetor, o elo de ligação. Eu não posso ir, Sofia disse, a voz embargada. Eu sou a dona. Eu tenho que ficar e proteger o que resta. Sandro se virou para Elara. Você aceita o fardo, Elara? Você aceita a responsabilidade de criar meu filho em um mundo onde ele não pode saber quem ele é? Eu o amo, Sandro.
Eu o criei. Eu o protegerei. Mas eu tenho uma condição. Sandro levantou uma sobrancelha. Uma condição? Você está em posição de negociar. Sim, Elara respondeu, olhando nos olhos. Eu não serei uma prisioneira. Eu serei livre. Eu terei uma vida, um trabalho. Eu não serei uma sombra. Eu serei a mãe dele. E Marco será o pai dele. Não haverá segredos entre nós, apenas a missão de protegê-lo. Sandro hesitou. Ele estava acostumado a dar ordens, não a receber. Mas ele viu a determinação nos olhos de Elara, a mesma que o havia salvado. Feito, ele disse, estendendo a mão. O aperto de mão foi um contrato, um juramento de sangue. A fuga foi uma obra-prima de logística e engano. Eles usaram identidades falsas, rotas de voo complexas e desvios de atenção. No avião, Elara e Marco se sentaram lado a lado, observando Gabriel dormir. Você é uma mulher incrível, Elara Vance. Marco sussurrou. Você mudou o Dom. Você o fez amar. Eu não o mudei, Elara respondeu. Eu apenas o forcei a escolher. E ele escolheu o filho. E nós? Marco perguntou, pegando a mão dela. Nós temos uma chance? Nós temos um filho para criar, Elara disse, sorrindo. E uma vida para construir. Longe das sombras. A Nova Zelândia era o oposto de Nova York. Calma, verde, silenciosa. Eles se estabeleceram em uma casa de madeira com vista para o oceano, em uma pequena cidade onde a maior preocupação era a previsão do tempo. Marco usou o dinheiro de Sandro para abrir uma empresa de consultoria de segurança, uma fachada perfeita para suas habilidades. Elara voltou para sua paixão, a biblioteca. Eles se casaram em uma cerimônia simples, com o oceano como testemunha. Gabriel, aos 12 anos, era o padrinho. A vida era quase perfeita. A única sombra era o segredo. Eles haviam concordado em nunca contar a Gabriel sobre sua verdadeira herança. Mas a verdade, como o mar, sempre encontra uma maneira de voltar à costa. Aos 15 anos. Gabriel era um prodígio. Ele se destacava na escola, era um líder natural, e tinha uma curiosidade insaciável sobre o mundo. Foi em uma viagem de campo a um museu de história que ele viu um mapa antigo da Sicília, e a história da família Moretti, os Barões do Sul. Ele voltou para casa, o rosto pálido. Lara, o meu nome de verdade é Alessandro Júnior Moretti. Elara e Marco se entreolharam. O momento que eles temiam havia chegado. Sente-se, querido, Elara disse, a voz suave. Temos uma história para te contar. A história durou a noite toda. Eles contaram a ele sobre Sandro, sobre Sofia, sobre o parque, sobre o ataque de Donato. Eles contaram a ele sobre o amor, o medo e o sacrifício. Gabriel ouviu em silêncio, os olhos azuis acinzentados fixos neles. Quando eles terminaram, o sol estava nascendo sobre o oceano. Então Gabriel disse, a voz calma. Eu sou o herdeiro do Dom. Você é o nosso filho, Marco respondeu, pegando a mão dele. Você é o herdeiro de uma escolha. A escolha de viver na luz. Gabriel se levantou e foi até a janela, observando o sol nascer. Eu entendo o sacrifício, ele disse. Mas eu não posso viver uma mentira. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso conhecer meu pai. O medo voltou ao coração de Elara. Ela havia lutado tanto para mantê-lo seguro, para mantê-lo longe da escuridão. Não, Gabriel, ela implorou. É muito perigoso. Seu pai tem inimigos. Eu sou um Moretti, Lara. Eu não fujo do perigo. Eu o enfrento. A decisão de Gabriel de ir para Nova York foi um divisor de águas. Elara e Marco tentaram dissuadi-lo, mas a determinação em seus olhos era a mesma que Sandro havia mostrado anos antes. Eu vou sozinho, ele disse. Eu preciso ver com meus próprios olhos. Eu preciso fazer a minha própria escolha. Marco, o protetor, não podia permitir. Eu vou com você. Eu sou o seu guardião. É o meu dever. Elara, a mãe, sabia que não podia impedi-lo. Ela apenas o abraçou, um abraço apertado e cheio de amor. Prometa-me uma coisa, Gabriel. Não se perca na escuridão. Lembre-se de quem você é, lembre-se das histórias que eu te li. Eu prometo, Lara. Eu voltarei. A viagem de volta a Nova York foi um contraste brutal com a fuga. Gabriel, agora um jovem de 18 anos, estava no controle. Eles chegaram ao penthouse de Sandro sem aviso. O Dom estava em seu escritório, exatamente como Elara o havia deixado. Mais velho, mais cansado, mas com o mesmo olhar de autoridade. A reunião foi silenciosa. Sandro olhou para o filho, um olhar de orgulho e dor. Você cresceu, Figlio.
Eu sei quem eu sou, pai, Gabriel respondeu, a voz firme. Eu sei o que você fez por mim. E eu sei o que você é. E o que você quer. Eu quero a verdade. Eu quero saber o que aconteceu com a minha mãe, Sofia. E eu quero saber o que você espera de mim. Sandro sorriu, um sorriso que alcançava seus olhos. Eu esperava que você fosse um homem bom. E você é. Sua mãe, Sofia, morreu há 2 anos. Câncer. Ela lutou até o fim. A notícia atingiu Gabriel como um soco. Ele havia perdido a mãe que nunca conheceu. E o que você espera de mim agora? Eu não espero nada. A escolha é sua. Você pode voltar para a sua vida na Nova Zelândia. Ou você pode ficar e assumir o seu lugar. Mas se você ficar, você terá que ser o dom. Você terá que ser a escuridão para proteger a luz. Gabriel olhou para Marco, que assentiu. Eu não serei a escuridão, pai. Eu serei a luz. Eu usarei o seu poder para o bem. Eu transformarei este império em algo que você possa se orgulhar. Sandro riu, um som seco e sem humor. Você é ingênuo, Figlio. Mas você é um Moretti. Eu te dou 1 ano. 1 ano para provar que você pode fazer a diferença. Se você falhar, você volta para Nova Zelândia. E eu assumo o controle. Gabriel ficou. Elara e Marco voltaram para Nova Zelândia, o coração pesado. O ano foi de tensão e incerteza. Gabriel usou sua inteligência e a estrutura de Sandro para desmantelar as operações mais sombrias da máfia. Ele investiu em projetos sociais, em educação, em saúde. Ele usou o dinheiro para o bem. Sandro observava em silêncio, a princípio cético, depois, com um orgulho crescente. No final do ano, Gabriel ligou para Elara. Eu consegui, Lara. Eu mudei o império. Eu o transformei em uma força para o bem. E o seu pai? Ele está orgulhoso. Ele me deu a bênção dele. Eu sou o novo dom. O dom da luz. Gabriel voltou para Nova Zelândia, não como herdeiro da máfia, mas como filho de Elara e Marco. Ele havia feito a sua escolha. Ele usou sua fortuna para criar uma fundação global, dedicada a ajudar crianças abandonadas. O nome da fundação, o Cesto de Vime. Elara, a bibliotecária, que havia salvado um bebê abandonado no parque, havia salvado o herdeiro da máfia. E, no processo, havia salvado a si mesma, a Marco, e, talvez, a alma de um império. Fim. A vida na Nova Zelândia era uma tapeçaria de cores suaves e sons pacíficos, um contraste gritante com o cinza e o ruído incessante de Nova York. Elara e Marco se estabeleceram em uma rotina que era, para todos os efeitos, a definição de normalidade. Eles eram o casal Rossi, pais de um garoto brilhante e curioso. No entanto, a normalidade era uma ilusão cuidadosamente construída. Marco, o empresário de segurança, passava longas horas em seu escritório, que era, na verdade, um centro de comunicações criptografadas. Ele não estava apenas protegendo clientes, ele estava monitorando o mundo, caçando sombras que pudessem se estender até a costa de South Island. O dinheiro de Sandro era uma fonte inesgotável, mas também um fardo. Elara insistiu em viver modestamente, recusando o luxo ostensivo que poderia atrair olhares indesejados. Ela se contentava com seu trabalho na biblioteca, a previsibilidade dos livros sendo seu último elo com a vida que ela havia perdido. O maior desafio era Gabriel. Ele era uma criança que não se contentava com respostas simples. Aos 13 anos, ele começou a questionar a ausência de avós, de tios, de qualquer história familiar que não fosse a vaga e conveniente narrativa de um acidente de carro. Todo mundo tem uma história, Lara, ele disse um dia, enquanto folheava um álbum de fotos de Elara e Marco, cuidadosamente editado para omitir qualquer vestígio de sua vida anterior. Por que a nossa é tão vazia? Elara e Marco se tornaram mestres em desviar, em preencher o vazio com amor e atenção. Mas o vazio era um ímã para a curiosidade de Gabriel. Ele começou a pesquisar. Não na internet, que Marco monitorava de perto, mas nos livros. Ele se aprofundou na história da máfia, na estrutura das famílias, nos códigos de honra e nas traições. Ele estava procurando por si mesmo, sem saber. O ponto de virada veio aos 16 anos. Gabriel estava na biblioteca, ajudando Elara a catalogar uma doação de livros raros de um colecionador europeu. Entre os volumes, ele encontrou um livro de genealogia italiana, um volume antigo e empoeirado. Ao folhear as páginas, ele viu o brasão, o leão rampante coroado. E o nome, Alessandro Moretti. E a data de nascimento de seu pai. Abaixo, em uma nota de rodapé, havia uma menção a um herdeiro desaparecido e a um escândalo que havia abalado a família anos antes. Gabriel não disse nada.
Ele apenas fechou o livro, a calma fria de seu pai tomando conta de sua expressão. Ele sabia. Ele passou os meses seguintes em uma investigação silenciosa e metódica. Ele usou seus conhecimentos de informática, que Marco havia lhe ensinado para fins acadêmicos, para burlar o monitoramento. Ele rastreou as origens do dinheiro, a frequência das chamadas criptografadas de Marco, a verdadeira história por trás do acidente de carro de seus pais biológicos. Ele descobriu a verdade sobre Sofia, a mãe que o havia abandonado para salvá-lo. Ele descobriu a verdade sobre Sandro, o pai que havia abdicado de seu filho para garantir sua vida. E ele descobriu a verdade sobre Elara e Marco, o casal que havia sacrificado sua liberdade para criá-lo. A dor da traição foi esmagadora, mas foi rapidamente substituída pela compreensão. Eles não o haviam enganado por maldade, mas por amor. O confronto final não foi um grito, mas um sussurro. Era o aniversário de 18 anos de Gabriel. Elara e Marco haviam preparado um jantar simples, com um bolo caseiro e presentes modestos. Gabriel esperou até o final da noite, quando o silêncio da casa era quebrado apenas pelo som das ondas. Eu sei, ele disse, olhando para Elara e Marco, que estavam sentados no sofá, de mãos dadas. A palavra pairou no ar, pesada e inevitável. Eu sei sobre o Central Park. Eu sei sobre o medalhão. Eu sei sobre Sandro Moretti. E eu sei sobre o sacrifício de vocês. Elara começou a chorar, mas Marco a segurou. Nós fizemos o que achamos que era certo, Gabriel. Marco disse, a voz rouca. Eu sei, Gabriel respondeu. E eu sou grato. Mas eu não posso mais viver a mentira. Eu sou um Moretti. E eu preciso ir para casa. A palavra casa atingiu Elara como um golpe físico. A Nova Zelândia era a casa que eles haviam construído para ele. Nova York não é sua casa, Gabriel, Elara implorou. É um campo de batalha. Seu pai tem inimigos. Eles vão te matar. Eu não vou para lá para lutar, Lara. Eu vou para lá para mudar. Eu vou usar o poder que me foi dado para o bem. Eu vou honrar o sacrifício de vocês. A determinação em seus olhos era a mesma que Elara havia visto em Sandro anos antes. Ele era um homem agora, e a escolha era dele. Marco, o consigliere, foi o primeiro a aceitar. Eu vou com você. Eu sou o seu guardião. É o meu dever. Não, Marco, Gabriel disse, balançando a cabeça. Você fica. Você fica com a Lara. Vocês merecem a paz que construíram. Eu preciso ir sozinho. Eu preciso provar que sou digno da confiança de vocês. A despedida foi dolorosa. Elara deu a ele o medalhão de ouro branco, que ela havia guardado por 18 anos. Este é o seu amuleto, Gabriel. Lembre-se de onde você veio. E lembre-se de quem você é. Gabriel chegou a Nova York sem aviso. Ele foi direto para o penthouse de Sandro. O encontro foi um choque de gerações. Sandro, o dom da velha guarda, e Gabriel, o herdeiro da nova era. Você veio, Sandro disse, um sorriso de orgulho nos lábios. Eu vim para fazer uma escolha, Gabriel respondeu. Eu não vou assumir o seu império. Eu vou transformá-lo. Eu vou usar o seu poder para o bem. Eu vou honrar o sacrifício de minha mãe, Sofia, e o amor de minha mãe, Elara. Sandro riu, um som seco e sem humor. Você é ingênuo, Figlio. O poder não se transforma. Ele corrompe. Então eu serei o primeiro a provar o contrário, Gabriel disse, a voz firme. Eu te dou 1 ano. 1 ano para me deixar fazer as coisas do meu jeito. Se eu falhar, eu volto para Nova Zelândia. E você assume o controle. Sandro aceitou o desafio. Ele viu em Gabriel a chance de redenção, a chance de um legado que não fosse manchado de sangue. O ano foi de tensão e transformação. Gabriel usou sua inteligência e a estrutura de Sandro para desmantelar as operações mais sombrias da máfia. Ele investiu em projetos sociais, em educação, em saúde. Ele usou o dinheiro para o bem. Sandro observava em silêncio, a princípio cético, depois, com um orgulho crescente. No final do ano, Gabriel ligou para Elara. Eu consegui, Lara. Eu mudei o império. Eu o transformei em uma força para o bem. E o seu pai? Ele está orgulhoso. Ele me deu a bênção dele. Eu sou o novo dom. O dom da luz. Gabriel voltou para Nova Zelândia, não como herdeiro da máfia, mas como filho de Elara e Marco. Ele havia feito a sua escolha. Ele usou sua fortuna para criar uma fundação global, dedicada a ajudar crianças abandonadas. O nome da fundação, o Cesto de Vime. Elara, a bibliotecária, que havia salvado um bebê abandonado no parque, havia salvado o herdeiro da máfia. E, no processo,
Havia salvado a si mesma, a Marco, e, talvez, a alma de um império. Fim. O cesto de Vimy se tornou uma força global, um farol de esperança que se estendia por continentes. Gabriel, o dom da luz, usou a fortuna e a rede de contatos da família Moretti para desmantelar redes de tráfico humano e de exploração infantil, transformando a máquina de poder de seu pai em uma ferramenta de justiça social. Ele não era mais o herdeiro da máfia, ele era o herdeiro de uma promessa. Elara e Marco observavam de longe, através das notícias e dos relatórios que Gabriel enviava. Eles viviam em uma paz que parecia quase irreal, a recompensa por anos de sacrifício. A casa na Nova Zelândia era o seu santuário, o lugar onde o passado e o futuro se encontravam em um presente tranquilo. Uma tarde, enquanto caminhavam pela praia, o vento salgado chicoteando seus rostos, Elara parou e olhou para o horizonte. Você acha que ele está feliz, Marco? Marco pegou a mão dela, o toque familiar e reconfortante. Ele está fazendo o que nasceu para fazer, Elara. Ele está lutando contra a escuridão. Ele está honrando a sua luz. Eu ainda me pergunto, ela sussurrou, se eu deveria ter ligado para a polícia naquele dia. Se eu o tivesse entregue, ele teria tido uma vida normal. Marco a abraçou, o calor de seu corpo a envolvendo. Não existe vida normal, Elara. Existe apenas a vida que escolhemos. E você escolheu o amor. Você escolheu a coragem. Você escolheu a vida dele, mesmo que isso significasse perder a sua. Ele a afastou um pouco, olhando em seus olhos. Você salvou o herdeiro do mais temido chefão da máfia, Elara. Mas, mais importante, você salvou o chefão de si mesmo. Você deu a Sandro a redenção. Você deu a Sofia a paz. E você me deu uma família. Elara sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E você me deu um final feliz, Marco. O tipo de final que eu só lia nos livros. Eles continuaram a caminhar, o som das ondas quebrando na praia sendo a única trilha sonora para sua história. A história de uma bibliotecária, um consigliere e um bebê abandonado que se tornou o dom da luz. Uma história que provava que, mesmo nas sombras mais profundas, o amor e a bondade sempre encontram um caminho.